É isso aí, galera tricolor. Empatezinho com o Corinthians neste domingo e nesta quarta-feira o confronto contra o Atlético Paranaense. Este é o Flu na Lata, eu sou Alexander Guimarães, um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dê um likezinho aí, ou dá um likezinho aí, ajuda o Flu na Lata. Se puder, compartilhe com os amigos. E a gente agradece se você se inscrever aí, ajudar aí o Flu na Lata, fortalecendo as mídias especializadas do Fluminense. Valeu, galera. Bom, pessoal, Fluminense encarou o Corinthians neste domingo lá em São Januário, né? Porque o Maracanã está com a Conmebol por conta da final da Copa América no dia 10 de julho, né? Então o Fluminense enfrentou o Coringão lá em São Januário 1-1, uma partida em que o Fluminense teve mudanças, né? O Fluminense jogou a partida com Marcos Felipe, Calegari, Samuel Xavier ainda está machucado, né? Nino, Lucas Claro e Egídio. No meio de campo, Martinelli, Iago e Ganso. O Nenê foi poupado, entrou o Ganso. No ataque, Casares, no lugar do Caio Paulista, que ainda que sentiu alguma coisa, algum incômodo. Ele foi poupado contra o Atlético Goianiense, também não jogou nessa partida contra o Corinthians, né? Então ficou Casares, Abel Hernandes, Fred, assim como o Nenê, foi poupado, e o Gabriel Teixeira na ponta esquerda. Foi o time do Fluminense que entrou em campo. O Fluminense começou apertando, fazendo marcação, pressão logo em cima do Corinthians. O time do Corinthians bem fechadinho, coisa e tal. O Fluminense não conseguindo fazer os contra-ataques. O Fluminense naquela postura esperando o Corinthians vir para depois tentar alguma coisa. E acaba que o Fluminense não conseguiu muita coisa nessa situação, né? E ele toma um gol que é um de pênalti, né, que ele acaba se originando através de um contra-ataque. O Gustavo Silva dá uma arrancada, o Lucas Claro vai acompanhando ele, acaba cometendo um pênalti, né, derruba ele dentro da área, pênalti, o Jô bate e faz 1-0 para o Corinthians. Por incrível que pareça, o Fluminense, bom, estamos perdendo, agora vamos ter que ir para dentro deles. O Fluminense começou a propor jogo, melhorou muito na partida, Casares e Ganso começaram a se acertar ali, tentando criar jogadas, furar aquela defesa do Corinthians bem fechadinho, bem arrumadinho, meio campo todo fechadinho. Houve uma cabeçada do Ganso, né? Que se não me engano, acho que o Cássio até defendeu, não me lembro se foi para fora, acho que o Cássio defendeu um escanteio cobrado pelo Casares, o Ganso cabeceou dentro da área. Depois o Casares deu um chute dentro da área também, o Cássio defendeu. O Fluminense já começava a ensaiar que podia, propondo o jogo, conseguir um empate. Chega o segundo tempo, tivemos a infelicidade do Abel Hernandes ser expulso logo de cara, né? Até questionável o rigor do árbitro, expulsou o Abel Hernandes logo de cara. Tudo bem, ele deu um pisão no pé do jogador do Corinthians, né? Mas foi uma coisa assim, não foi intencional. Eu fico imaginando, para não causar muita polêmica, mas não vou causar. Eu fico imaginando se não fosse o Corinthians, né? Que o Corinthians, segundo o pessoal diz aí, o Corinthians, a arbitragem tem uma certa boa vontade com o Corinthians, né? Mas enfim, o Abel Hernandes foi expulso e eu pensei, caramba, perdendo de 1-0, agora com 10, como é que vai ser? O Roger Machado faz uma mexida que a princípio eu achei uma mexida de maluco. Ele tirou o Iago do meio de campo, bom, vai botar o Kaique, foi o que imaginei. Não, botou o Bobadilha. Falei, cara, Bobadilha. Da última vez que ele botou o Bobadilha ficou perdidão lá, coisa e tal. Mas, meus amigos, eis que o Bobadilha fez, podemos dizer assim, a melhor partida dele com a camisa do Fluminense. Foi muito bem o Bobadilha, deu opções de passe, deu toque para jogador do Fluminense chutar de fora da área, fez trabalho de pivô, levou perigo à defesa. E de tanto insistir, o Fluminense, até com a ajuda do Bobadilha, passou a ter um homem de área perturbando a defesa do Corinthians, que o Bobadilha foi muito bem. De tanto insistir, aos 24 minutos, um cruzamento do Egídio, à la Eurocopa, podemos dizer assim. Cruzamento do Egídio, Casares, com o seu 1,71m, não precisou nem pular para cabecear, deu uma cabeçada e empatou a partida 1-1. O Cássio tentou, ainda tocou na bola tentando salvar, mas não deu, ainda bem. 1-1, gol do Casares
cruzamento maravilhoso do Egídio, que fez uma boa partida do Egídio inclusive, né? Bom, o Fluminense empatou, continua em cima mesmo com 10, né? O Fluminense, não, agora vamos segurar aqui para ser no contra-ataque. Não, o Fluminense em cima mesmo com 10, propondo um jogo. O Bobadilha faz um gol, mas infelizmente estava impedido. A bola chega a bater no travessão e entra. Mas o Bobadilha estava impedido, se não me engano, o passe foi do Gabriel Teixeira. Uma pena, né? Ia coroar a atuação dele. Tem uma jogada que o Bobadilha sofre uma falta, mas ele consegue passar para um jogador do Fluminense, que eu acho que é o Gabriel Teixeira, não tenho certeza, ao passe para o Kaique, que aí o Kaique já tinha entrado, ele entrou no lugar do Casares, o Kaique, quer dizer, não chegou a bola para o Kaique, a bola veio mais para o Cássio, o goleiro corintiano pegou, e se o Kaique chega naquela bola, provavelmente ele viraria o jogo para o Fluminense, né? Junto com o Kaique chegou a entrar o André no lugar do Martinelli, Martinelli cansado, né? André mais uma vez aparecendo aí. E depois, no final da partida, o Roger Machado, pelo visto, ficou satisfeito com o empate. Aí eu não entendi muito bem a dele. Ele tirou o Ganso, que foi bem na partida, botou o Wellington para ajudar na marcação e tirou, se não me engano, se eu não estou enganado, foi o Gabriel Teixeira para entrar o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique entrou bem, o finalzinho da partida que ele atuou, ele entrou bem. Só que com essa mexida do Roger Machado, quase que a gente perde o jogo. O Jô teve uma grande oportunidade de fazer o 2-1 e depois um jogador corintiano, eu não me lembro quem foi, que deu um chute dentro da área, o Marcos Felipe defendeu bem, encaixando a bola e o Fluminense escapou de tomar um gol aí. Vou botar muito na conta do Roger Machado porque ele mexeu bem as outras vezes, né? Mas essa mexida aí de depois ficar segurando o empate não foi bom não, porque quase que tomou o segundo gol aí, ia ser muito injusto com o Fluminense. Se teve um time que merecia a vitória, era o Fluminense, né? Bom, o Fluminense passa a somar 10 pontos no Campeonato Brasileiro e a próxima partida do Flusão é contra o Atlético Paranaense em Volta Redonda, estádio Raulino de Oliveira, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Fred e Nenê, segundo, conforme o portal do Globo Esporte, portal GE, estarão de volta. Né? Caio Paulista, ainda segundo o GE, Caio Paulista, então Fred e Nenê estarão de volta, eles foram poupados, né? Ainda o GE, Caio Paulista e o Samuel Xavier ainda são dúvidas, provavelmente não estarão. E vamos ver, o Fluminense está precisando aí de uma vitória aí para dar uma boa subida, uma subidinha legal aí na tabela, né? Então, nesta quarta-feira, Fluminense e Atlético Paranaense, às 4 horas da tarde. Vai passar na TV, Alexander? Não. É o jogo assim que estão chamando um jogo assim, jogo apagão, né? Não vai passar em nenhuma TV, não vai passar na Globo, não vai passar em lugar nenhum. Conta de contratos, o Atlético Paranaense tem contrato com outra emissora, não tem com a Globo, uma série de situações aí. E essa partida não vai passar no Sport TV, não vai passar no Premier, não vai passar na Globo, vai passar em lugar nenhum. Então vamos ter que acompanhar no radinho mesmo, né? Bom, enfim. Uma informação importante, o Flamengo, ele que é o mandante do Fla-Flu, né, de domingo, né? O Fla-Flu de domingo, o Flamengo pediu e foi atendido pela CBF. O Fla-Flu de domingo, que será realizado às 4 horas da tarde, provavelmente esse vai passar na Globo, né? Vai ser realizado na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Ih, Alexandre, o Fla-Flu vai ser disputado em São Paulo? Vai ser disputado na capital paulista. Flamengo e Fluminense, às 4 horas da tarde deste domingo, na Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Vai ser lá mais uma edição do Fla-Flu. Vai ser por lá. Bom, outras informações. Futebol feminino. Fluminense neste domingo venceu o Real Ariquemes por 2-1 em Laranjeiras. 2-1 Fluminense em Laranjeiras. Os gols da Luane e da Dani Serrão fizeram os gols da vitória do Fluminense por 2-1. Próxima partida no domingo, dia 4 de julho, às 4h30 da tarde. Lá em Rondônia, estádio Valeirão, o Fluminense joga pelo empate para poder chegar às quartas de final da Série A2 do Brasileirão Feminino. Vamos ver, torcer pelo Flusão aí.
No Sub-20 o Fluminense estreou empatando com o Bahia em 2-2, né? Lá no estádio Joia da Princesa em Feira de Santana. Curioso que como o Fluminense de Feira de Santana manda os seus jogos lá nesse estádio, né? A decoração do estádio era toda nas cores do Fluminense, né? Mas ficamos no empate, né? O empate os gols do Fluminense foram marcados pelo Gabriel Martins, que é o destaque no Sub-20. E outro destaque também da equipe sub-20 é o Cauã. O Cauã fez um golaço, o 2-2 em gol do empate do Fluminense, o 2-2 um golaço do Cauã. A estreia do Fluminense no Brasileirão Sub-20. O Brasileirão Sub-17, o Fluminense atuou nessa terça-feira pelo Brasileirão Sub-17 em Laranjeiras, fez 4-0 para cima da Chapecoense, uma bela vitória do Fluminense. O Flusão já classificado para as quartas de final do torneio da categoria, 4-0, gols do Thiago, o jogador da Chapecoense, acho que é Fel o nome dele, que fez um gol contra. O outro gol do Fluminense foi o Samuca. E o quarto gol do Fluminense, meus amigos, eu não estou me enganado agora. O Samuca, agora não me lembro. Mas eu sei que foi 4-0, né? O Fluminense atropelou a Chapecoense, já classificado para as quartas de final. E o Fluminense muito bem na categoria Sub-17, no Brasileirão Sub-17, categoria que o Fluminense é o atual campeão. É o atual campeão, né? O Sub-23 que não tá dando muitas alegrias pra gente, né, gente? 3 partidas, um empate com o Grêmio Laranjeiras e 2 derrotas para o Juventude em Caxias do Sul. O empate com o Grêmio foi de 1-1, a derrota para o Juventude em Caxias do Sul foi por 1-0 e uma derrota para o Cuiabá por 1-0. Né? Vamos ver se o Fluminense reage no futebol sub-23, né? Não sei se eu falei sub-20, é tanto sub, né? Esse aqui eu tô desse 3 jogos, 2 derrotas e um empate, o sub-23. O sub-20 está bem, né? Vamos ver se o Fluminense reage. Outra informação do Netflix, Fluminense atrás de reforços, né? Mais uma vez, aquele comentário que o Fluminense está buscando um meio-campista. Já está se falando também um atacante. Vamos ver. Tá chegando o jogo contra o Cerro Porteño, dia 13 de julho. Tá acabando o mês de junho, vai entrar o mês de julho. E cadê que o Fluminense faz contratações para atuarem, não só para inscrever, serem inscritas nas oitavas da Libertadores, mas também pro Roger Machado ter tempo de para ver, né? Os caras, bom, acho que eu posso contar com esse cara, isso aí tá meio fora de forma, para ver, né? Senão não dá pro cara chegar em cima da hora, vamos lá que. Enfim, vamos ver se o Fluminense resolve a vida dele em relação a reforço nessa semana, né? Tá precisando. Eu acho que seria importante um meio-campista. Chegou-se falar no lateral esquerdo, né? Mas pelo visto não vai vir. O Roger Machado andou falando bem do GFT, que bom, né? O problema é que ele não está usando o GFT, né? Mas falou bem do GFT. E se falou de um atacante, né? Segundo a matéria do Netflu. Vamos ver aí se o Fluminense vai contratar, né? Estamos torcendo, né? E a outra notícia é sobre a Liga de Clubes, né? Nesta segunda-feira, os clubes se reuniram lá em São Paulo para continuar com aquela ideia de criar uma liga de clubes para organizar o Campeonato Brasileiro. Tiveram matérias do UOL falando sobre no UOL Esporte falando sobre isso, no Globo Esporte falando sobre isso, né? Em que os clubes pensam em ter negociações conjuntas, negociações que pensem em igualdade entre os clubes. Assinaram a pretensão, uma carta de intenção para a criação da Liga de Clubes. Ela deve ser criada daqui a 3 meses, é a previsão. Os 20 clubes da Série A e os 20 clubes da Série B, o que dá um total de 40 clubes, né? Vamos ver como é que vai ser. Até o Globo Esporte falou de que tem 3 empresas já interessadas em investir na liga de clubes, né? No que seria o futuro Campeonato Brasileiro organizado pelos clubes. Tem até na matéria, ela mostra pontos de 2 empresas que o Globo Esporte conseguiu apurar, né? Aí fala sobre
situação de placas de publicidade, divisão de direitos de transmissão, enfim, uma série de coisas, patrocínios, uma série de situações, captação de fundos de investimento, aí haveria contrapartida para os clubes, aí a ideia de aumentar a receita, uma série de situações que os clubes vão ter que estudar, né, para ver se vale a pena ter uma empresa os ajudando, ou qual é a empresa que eles pretendem. Vamos ver que os clubes vão decidir. E está parecendo que pode ser que os clubes vão se acertar de vez. E é o que aconteceria. Os clubes organizariam as séries A e B do Campeonato Brasileiro. Segundo os clubes, não haveria mudança de rebaixamento, assim, no sentido, tipo assim, o cara que está lá na Série B, aquelas viradas de mesa, né? Segundo os clubes, não haveria isso, né? E a CBF ficaria organizando as séries C e D e a Copa do Brasil, né? Vamos verificar, né? Tem muita água aí para passar debaixo dessa ponte aí. Vamos ver se a liga vai dar liga, né? Bom, galera, saudações tricolores e contra o Atlético Paranaense. Vamos lá, Fusão! Até a próxima.